Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Agora você vai assistir a videoaula Pensando Projetos com Carina Francis Urban. Comigo. Eu sou formada em jornalismo, comunicação social e atuo na área da cultura desde 2010. Comecei trabalhando em festivais de cinema em São Paulo, como a Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, o Festival Inédit, o Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade, entre outros. Também fiz produção local para grandes nomes do cinema, como o Grande Otelo, Walter Carvalho, Stephen King, Tim Burton, Ruth de Souza, Cacá Diegues, Nelson Pereira dos Santos e muitos outros. E também atuei na área de produção executiva em diversos projetos, né? Então, eu comecei com a Lei Aldir Blanc, realizando um projeto meu. Depois, eu fiz fundo municipal com uma outra artista. Fiz lei de incentivo fiscal com outros parceiros. Então, isso aí tudo me deu uma grande bagagem para estar aqui hoje, contando para vocês um pouco das minhas experiências e a gente fazer essa troca, né? Essa conversa toda, essa videoaula é para você, produtor e artista que quer propor e realizar um projeto e não sabe por onde começar, né? E a ideia do pensando projetos é porque a gente tem que pensar mesmo, né? A gente está trabalhando com outras pessoas para outras pessoas, então a gente tem que se comunicar bem, tem que ter procedimento com as pessoas, com os lugares, cada um funciona de um jeito, entender o contexto onde a sua ideia vai chegar e para quem ela vai chegar, né? O que é cultura, né? Você lê às vezes os editais e às vezes eles trazem as definições, né? Então é legal você ler as definições do que é cultura, o que é arte, entender quem é seu público, conceitos, pesquisar segmentos artísticos e o mais importante, o conceito e a lei, né? Que a arte é para todos, né? E toda essa experiência que a gente tem trabalhando, e até quando a gente vai em alguns eventos, é observar. Quanto mais você observa o funcionamento das coisas, mais você já vai se acostumando, vai notando o funcionamento. Isso é muito importante. Então, eu vou trazer dicas bem valiosas aqui, agora, para você realizar um projeto, seja ele de forma independente ou com recursos próprios, ou com patrocínio direto, ou através de um edital. Então, vamos lá. Para dar forma a um projeto, a gente passa por 4 fases. A primeira fase é conceitual, né? Conceito. Você tem que pensar no tema que você quer trazer, analisar o contexto sociocultural e político de onde a gente está vivendo, do seu bairro, da sua cidade, do seu país. A gente tem que ficar antenado. Pesquisar o segmento artístico, como eu tinha falado antes, né? É um livro, é um festival, é a música, né? Como é que você entende esse segmento, qual é a sua prática, a sua experiência. E agora, uma coisa bem importante, é buscar os parceiros certos, né? Então, dentro de um determinado segmento, você fala, nossa, conheço essa pessoa. Aí você traz essa pessoa para o seu projeto. Então, isso aí é bem importante, é onde tudo começa. Depois vem a fase do planejamento. Aí você tem que abrir o seu computador, colocar todas as ideias, todas as pessoas. Às vezes uma pessoa não pode, a outra pode. Não, sei lá, se é um livro, esse livro não vai dar certo assim. Aí, às vezes, não, um vídeo pode ser mais legal. Então, assim, pensar nos formatos, né, e colocar isso tudo num planejamento. O ideal é fundamental você sistematizar isso, né? Então, você abre lá um documento, coloca todas as etapas que você precisa realizar para chegar no seu projeto, no grande momento do seu projeto, que é o produto cultural. A próxima fase é a execução, né? É o projeto colocado em prática. Então, tudo aquilo que foi planejado na outra fase vai ser realizado. Então, é importante acompanhar todos os passos. Acontecem imprevistos, então é legal você estar com uma equipe bem harmoniosa para as coisas
acontecerem, porque imprevistos sempre acontecem, mas a gente tem que tentar ficar atento a tudo e não deixar as coisas atrapalharem na realização do seu projeto. E se acontecer, bola para frente, segue em frente e toca o barco. E a parte de finalização, que é a pós-produção, né? É a parte de prestação de contas, de pagamentos, de divulgação dos resultados, relatório de atividades, depende de qual é o recurso que seu projeto veio, né? Às vezes, quando, por exemplo, é um filme, a pós-produção é mais complexa do que isso. Então, é uma parte de mixagem, de masterização. Então, isso depende muito do seu segmento artístico. E aí, agora eu te pergunto, qual é a sua ideia? Qual é o seu público? Qual é o seu produto cultural? É uma exposição, é um show, uma temporada de teatro, publicação de um livro, uma oficina cultural, um podcast ou um festival de música? Então, tem que se pensar em tudo isso, né? No tema, no conceito, aí planeja, realiza e finaliza. Toda e qualquer proposta de projeto, seja para uma empresa, seja para um espaço cultural, seja para um edital, deve conter os seguintes tópicos. Isso é bem importante, anote aí. Apresentação, objetivo, justificativa, público-alvo, equipe, etapas de trabalho, cronogramas de atividades, orçamento, plano de divulgação, plano de distribuição ou comercialização, plano de contrapartida social, prestação de contas. Então, são 12 itens fundamentais para o seu projeto acontecer de verdade. Basicamente, são esses os tópicos que você precisa desenvolver. Alguns podem variar na ordem, então é bem importante você colocar no papel para montar o seu projeto. Seja ele para escrever um edital, apresentar numa empresa, como eu disse antes. E seja qual for, isso é bem importante também, seja qual for, para quem for, sempre tem alguém, alguma empresa, uma instituição, ou alguém que vai analisar o seu projeto. Então, você tem que ser muito claro nesse momento, né? Na sua proposta, no seu objetivo, explicar, né? Porque às vezes tem algum termo que o parecerista ou a pessoa que está ali lendo o seu projeto não entende. Então, tem que ser as coisas têm que ser bem claras para quem vai ler. Isso é muito importante. E no caso de leis de editais, é bom não pular nenhuma etapa. Segue todos esses 12 itens, um a um. Isso vai te ajudar muito no processo. Então, agora a gente vai falar da apresentação, né? Apresentação é importantíssimo, é a visão geral do projeto, uma descrição breve e clara do que se pretende desenvolver, né? Tem que ser muito objetivo em dizer do que se trata o seu projeto. Para montar sua apresentação, você tem que pensar nas seguintes perguntas: o que é o seu projeto? Qual é o seu objetivo geral? Então, você lista os principais objetivos. Como surgiu a ideia? Qual é a importância? É a justificativa. Quem são os principais envolvidos, que é a sua equipe, ou os artistas convidados, enfim. Qual será o formato final, né? O formato do seu projeto e quais são os resultados esperados, né? O formato, para ficar claro aqui, é uma temporada, é online, tem que pensar nisso tudo quando você for descrever as ideias. Qual é o público-alvo? Isso também tem que estar bem definido. E quando e onde será realizado. Então, agora depois eu vou passar um item por item. Então, vamos lá. Então, a forma de apresentar um projeto também varia muito de acordo com o objetivo, né? Quando é para um edital, a apresentação é pedida em forma de texto. Então, você tem que escrever, fazer um resumo bem legal, bem conciso e bem claro, objetivo. Então, por exemplo, tem edital que pede assim, apresentação resumida do projeto. Aí você tem que montar um texto, colocando os principais objetivos, informações pertinentes à concepção, né? Da onde veio essa ideia de realização,
falar os segmentos artísticos que estão contemplados no seu projeto, formato, né, que é online, é presencial, é uma temporada, é uma semana, né, a duração, falar do público-alvo, equipe, toda a estrutura necessária. É quase um release. Outras informações mais específicas, como valor, vai ter um tópico específico para você preencher isso de acordo com cada edital. Às vezes, você tem que montar uma apresentação para uma empresa. Aí a dica é que a apresentação tem que ter um visual bem bonito, com imagens, dados, textos curtos, né? Com slides, assim, né? Pode fazer no PowerPoint, no Canva, enfim. Uma diagramação limpa, bem formatada, né? E é bom fazer uma revisão para ver se não vai ter nenhum um erro de digitação, um erro de gramática. Tem que sempre alguém dar uma bela conferida. Porque é aqui que você entra e é aqui também numa apresentação para uma empresa que às vezes você tem que colocar valores, cotas de patrocínio. Por exemplo, uma proposta de um filme, né? Você tem que colocar tudo isso. Então, a apresentação ela varia muito de acordo com o seu objetivo. Ou montar uma proposta para um local específico, uma instituição, um espaço cultural, um SESC, um SESI, enfim. E aí você quer propor um show no SESC, né? Uma exposição fotográfica, né? Então, você tem que montar uma proposta também, colocar valor, um resumo, um objetivo, a equipe. Então, varia muito, mas a forma é sempre a mesma. Tem que ser claro e objetivo e falar bonito. O segundo tópico é objetivo. Então, qual é a ação que você pretende com o seu projeto, né? Para quê? Para quem? O que é? Aonde o seu projeto vai acontecer e qual é o período? São as perguntas básicas para você montar o objetivo de forma bem clara e resumida. E tem que ter empolgante também, né? E aqui é importante trazer as motivações também que te levou a propor esse projeto e as contribuições para o cenário atual. Tem que estar conectado, né? O item 3 é a justificativa. Por que isso é muito importante, gente? Por que o seu projeto é relevante? Qual é o diferencial? Né? Então, aqui entra o efeito multiplicador, o impacto que ele vai ter na sociedade do que você pretende com o seu projeto. Né? Então, é bem importante você entender o regulamento do edital ou a missão da empresa, o que estão pedindo. Né? Releia e leia, estude. Né? Tem os critérios de pontuação, né? Às vezes em edital tem, e isso é muito importante você olhar e trazer isso para a sua justificativa. Né? E essa questão do diferencial também, ela conta quando você traz a história por trás disso, né? O que te motivou a pensar nessa proposta. Então, é a hora de você colocar muita intensidade. O quarto item é o público-alvo, né? A quem se destina? Para quem foi pensado? Quais são as características qual é o perfil do público, né? Aqui entra condições de vida, escolaridade, idade, gênero, classe social, localização geográfica, área de atuação e etc. E em muitos casos, né, seja para edital, ou patrocínio, ou contato direto com um espaço, com uma instituição, às vezes eles pedem a estimativa de público, né? Estipular uma quantidade de acordo com o formato do seu projeto. Como eu faço isso? Se é um evento público, a ocupação do local, né? Aqui cabem 60 pessoas, então meu público é 60 pessoas e tal. Uma estimativa, né? Ou ingressos vendidos. No meu show ou no meu sarau foram vendidos 100 ingressos, 1.000 ingressos, 100.000 ingressos. Então, essa é a quantidade de público. Se o formato é virtual, aí você coloca o número de views, né? Pensando que pode ser um número a médio e a longo prazo, né? Porque você está lá no YouTube, por exemplo, né? Aí você tem um podcast, ele
Vai ter um número de visualizações no começo, mas isso ainda vai continuar ao longo do tempo. Então, você pode colocar. E é sempre legal pesquisar na internet a capacidade dos lugares, dos eventos já realizados. Às vezes, isso te dá uma dica também para você colocar essa estimativa de público. E agora eu vou falar da equipe, que isso também é bem importante. Né? É a ficha técnica, né? É com quem você vai trabalhar por um período, às vezes 1 ano, às vezes 6 meses, às vezes 1 mês. Né? Então, você vai apontar os participantes do seu projeto e suas respectivas funções. Quem vai coordenar, quem vai dirigir, os assistentes, artistas, convidados, participações especiais, design, profissionais da parte técnica, de comunicação, que vai registrar o projeto no vídeo. São muitas pessoas, né? Então, é legal você pesquisar o que faz uma produtor executivo, né? Qual é a função? O diretor, qual é a função? E, às vezes, isso depende do tamanho do seu projeto, né? Se você não precisa ter um diretor, você pode ter um coordenador, às vezes só um produtor, isso varia muito. E uma coisa que é bem importante se você vai fazer um edital é ficar ligado nos critérios de pontuação quando se refere à ficha técnica, né? Então, às vezes, depende do edital, ele pede 70% da equipe da ficha técnica tem que ser da cidade. 30% tem que ser mulher. Então, isso tem que ficar de olho e tem que ter diversidade, sim. Isso é muito importante para o seu projeto. Uma coisa que é bem válida aqui também, para falar dessa parte de equipe, é que, assim, o profissional que for participar da sua ficha técnica, ele tem que ter relação com a função. Então, não adianta eu colocar uma pessoa que vai trabalhar comigo na parte de comunicação do projeto, sendo que ela não tem essa experiência. Então, isso também é uma coisa que as pessoas que estão olhando lá o edital vão achar estranho e não vai ser legal. Uma coisa que também é importante, tem que contar com uma equipe que tenha disponibilidade, que vai ter tempo para realizar o projeto, né? Tanto os artistas quanto os profissionais. Né? Se você tem uma equipe envolvida, que tem afinidade com a proposta, todos colaborando na divulgação, isso faz toda a diferença para a realização do seu projeto, né? Cartas de anuência, termos de participação, são formas de oficializar a participação da sua ficha técnica, como você vai documentar isso, né? Então, o termo de participação, que nem acontece no PROAC. Você assina a Karina, RG tal, CPF tal, vai participar do projeto tal e com a função tal, né? Então, você está atestando que essa pessoa vai estar com você no projeto. A carta de anuência de espaço, por exemplo, o teatro tal concordou em participar caso o projeto seja aprovado, tal. Então, isso também entra nessa parte de documentação que é bem importante. E definindo a equipe e o que cada um vai fazer, já é um ótimo começo para você começar a pensar no orçamento. Mas antes disso, a gente vai falar do 6º item, que é etapas de trabalho. Aqui você vai definir todas as etapas do seu projeto com prazos, né? Fica mais fácil, a minha dica fica mais fácil dividir em pré-produção, produção e pós-produção. Na pré-produção entra o planejamento, roteiro, ensaio, reuniões, composição e repertório, plano de comunicação que você tem que fazer antes. Quanto tempo é necessário para preparar tudo isso? Né? O design aqui também é importante, ele entra aqui porque o design acompanha desde o começo, né, com a identidade visual do seu projeto. E é bom nunca deixar isso para o final. A produção é a execução, é a realização do seu produto cultural. Né? A gravação, é a apresentação, é a exibição, tudo relacionado ao processo de produção e de todas as etapas, né? É a edição, é a confecção. A pós-produção é o encerramento, né? É onde tem a prestação de contas, preparação e envio de relatórios, organização do material de registro, que é feito em foto e vídeo, tem
tem instituições que pedem isso, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ter atenção. E aí, agora a gente entra no 7º item, que é o cronograma de atividades, né? Agora a gente vai falar de cronograma. Parece simples, mas não é. Ainda mais se for para um edital, né? Porque o cronograma você tem que bater com a agenda dos artistas, da equipe técnica, tem que observar o calendário da cidade para ver o que tem de festa, se vai bater na mesma época que o seu evento, né? E isso tudo tem que bater com o orçamento, né? Então, o que vai ser gasto naquele mês, ou o que vai ser gasto, né, naquele período, tudo isso tem que entrar no seu cronograma, né? Tem edital que pede descrição detalhada, né, de cada etapa, né? Quando você vai, descreva as etapas do seu projeto, né? Então, tem edital que ele pede um quadro geral de atividades, né? Qual é a apresentação, onde está previsto, qual é a locação, a previsão de público. E agora a gente vai chegar no 8º item, que é o orçamento. Para organizar o seu orçamento, eu vou dar uma dica que é dividir em pré-produção, produção e pós-produção. Tem gente que faz assim, tem gente que não faz assim. Tem gente que faz assim, planejamento, execução, divulgação e prestação de contas, né? Então, às vezes, você montando uns grupinhos facilita um pouco mais na hora de você organizar o seu orçamento. Outra coisa muito importante, guardar todos os comprovantes de tudo. Até se for Pix, guarda numa pastinha os recibos, né? Porque você tem que ter documento de tudo. E agora a gente vai para um outro momento aqui, um item 9, né? Que é o nosso plano de divulgação. Muitos projetos pedem, a gente quer saber, a pessoa quer saber aonde a marca dela vai aparecer, qual vai ser a estratégia de divulgação, né? Então, é aqui no plano de divulgação, né? Então, você tem que descrever objetivamente as ações e divulgação conforme as fases do projeto, né? E agora a gente vai entrar, depois do nosso plano de divulgação, vamos entrar no nosso plano de distribuição, comercialização, né? E aqui vai aparecer a informação sobre a quantidade e sobre o preço do seu produto cultural, né? Como isso vai ser distribuído, se vai ser cobrado, se vai ser gratuito. Avaliar os critérios dos editais e das leis de incentivo cultural, né? Tem a questão da democratização de acesso. Então, tem que praticar valores acessíveis ao público. A quantidade é o número de exemplares produzidos. Um disco, 1.000 unidades, livro, 500 unidades e por aí vai. Nos eventos presenciais, a quantidade são os ingressos disponibilizados, né? Nos eventos gratuitos é o espaço aberto, né? Então é a capacidade do local ou o público esperado. Agora aqui é uma parte também fundamental e que é muito bom que tenha em todos, né? É a contrapartida social. Então estamos no nosso 11º tópico. O conceito de contrapartida social para um projeto é definir qual ação você vai realizar em pró da comunidade para retribuir o apoio do seu projeto. Outro ponto importante, acessibilidade, né? Acesso é um direito, né? Então, libras, audiodescrição, legenda, pensar no público com mobilidade reduzida, isso tudo também é uma contrapartida. As ações formativas também é o que mais usual, né? Porque você trabalha com economia criativa, cadeia produtiva, né? Então, são as oficinas, workshop, mesas de debate, live, às vezes com equipe e participação da comunidade. Então, a ação formativa é bem importante, né? E agora a gente entra aqui quase na reta final, que é a prestação de contas, né? A prestação de contas é uma comprovação formal que precisamos entregar, às vezes, ao incentivador, ao patrocinador, né? O edital PROAC pede, editais da cidade também pedem, né? Então, você vai demonstrar tudo aquilo que foi realizado no seu projeto, tanto no aspecto qualitativo, né?
de execução e de quantidade também, né? Quantas pessoas foram e tudo que foi aplicado de recurso no seu projeto. Agora eu vou mostrar para vocês de forma mais prática a formatação de um projeto. Vou descrever item por item de tudo que a gente conversou. Vou usar como exemplo um festival de música, mas esse modelo e as descrições devem ser adaptadas de acordo com o seu projeto. Então tome nota, pausa o vídeo se for preciso e vai montando o esqueleto do seu projeto. Título: Festival de Música. Objetivo: realizar o Festival de Música na cidade X, uma apresentação com 6 artistas locais e um convidado especial para fechar o evento, e oficinas de música para crianças. O festival será realizado no local X e é direcionado ao público de todas as idades e ingressos gratuitos. Ou seja, aqui você tem que ser claro e direto, descrever qual é a sua ação, quem vai realizar, local e público direcionado. Justificativa. Este projeto é importante para fomentar a produção cultural local, os artistas da região e proporcionar ao público a possibilidade de conhecer novos artistas. Aqui é fundamental apontar o porquê o seu projeto é importante, o que ele oferece para o público e a relevância do projeto no contexto sociocultural. Público-alvo. A programação do festival é destinada ao público de todas as idades, com oficinas de música para crianças de São José dos Campos e região do Vale do Paraíba. Então, aqui é importante descrever para qual faixa etária se propõe e atividades específicas que podem ser atraentes para crianças e idosos, no sentido de amplificar o alcance do seu evento. Equipe. No edital PROAC, a tabela da ficha técnica é dessa forma. É só preencher com nome, CPF e função dos participantes. Etapas de trabalho e cronograma. Descrever objetivamente a ordem das ações do seu projeto com prazo. Essa tabela é um modelo bastante utilizado pelos editais. E aqui é um modelo de quadro de atividades, um resumo de todas as ações do seu projeto com duração, classificação etária, local previsto e público previsto. Com a ajuda de uma tabela, descreva objetivamente cada item do seu projeto que represente um custo financeiro, desde a equipe técnica, cachê de artistas, custos operacionais, materiais, logística, estrutura, alimentação, entre outros. Esse é o modelo de tabela do PROAC. Tem que colocar a descrição da ação, a unidade, se é por mês, por dia, um valor de serviço fechado, como o cachê, e depois vem a quantidade, valor unitário e o valor total. No fim da tabela, o valor total do projeto. Esse é o modelo de orçamento do Fundo Municipal de Cultura. Ele é diferente. Aqui você acrescenta em qual mês vai ter esse custo e ainda tem que dividir em parcelas, sendo a primeira relativa aos 80% dos recursos e a segunda parcela relativa aos 20% dos recursos. Divulgação. A divulgação do projeto será realizada nas mídias sociais, Facebook e Instagram do festival, utilizando estratégias de marketing digital e trabalho em equipe para informação, difusão de conteúdos, interação e envolvimento do público. Aqui tem que descrever todas as etapas do seu plano de divulgação, descrever as ações de marketing e, em muitos casos, entra o trabalho dos profissionais de mídias sociais e de assessoria de imprensa. Contrapartida social. O festival realizará oficinas gratuitas de musicalização para crianças com a proposta de desenvolver a criatividade, a socialização e o envolvimento da criança com a arte. Aqui é importante promover ações que sirvam como uma contribuição à sociedade pela realização do seu projeto, ou seja, promover atividades de caráter formativo, educativo e social. Depois disso, vem a finalização. Tem que pagar todo mundo direitinho, montar a prestação de contas, entregar relatório das atividades e dos resultados.
E agora eu finalizo aqui a nossa videoaula Pensando Projetos com Carina Francis Urban. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu espero que as dicas sejam úteis para vocês pesquisarem, para vocês experimentarem, porque a gente só aprende fazendo. Primeiro edital, a primeira proposta, você não passa, você pode receber um não, mas não desista, siga em frente, porque quanto mais a gente faz, mais a gente aprende, mais a gente fica experiente, né? Pergunte para os professores, tenham bons parceiros, faça cursos livres, né? Tem muita coisa gratuita aí na internet, pesquise, a internet está aí para isso. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E eu queria agradecer aqui a todas as pessoas que contribuíram nessa minha trajetória para eu poder estar fazendo essa troca aqui com vocês, né? Professores, parceiros, colegas de trabalho, todas as nossas experiências, no fim, elas somam. Ali no final, elas somam com a nossa trajetória. Então é isso. E é assim que a gente termina aqui a nossa videoaula. Muito obrigada.